noite, meus irmãos. Pediria, por favor, ficassem de pé. Nesse momento, queremos ler a palavra do Senhor. A palavra está em Atos 2, de 37 a 47. Atos 2, 37 a 47. Faremos a leitura de forma responsiva. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos os pares, e o último leremos de forma conjunta. 3.000 batizados. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, dando prosseguimento à série Até os Confins da Terra, hoje, para aqueles que nos visitam e para os nossos membros que não estiveram nos últimos domingos, nós estamos no meio de uma série chamada Até os Confins da Terra. E essa série começou há 4 domingos atrás, a partir de Atos, no capítulo 1. Nós já tivemos a pregação em todo o capítulo 1, a pregação em todo o capítulo 2, e hoje nós fechamos o 2º capítulo. Então, a vocês que nos visitam e aos membros, incentivamos que procurem no YouTube da nossa igreja, Catedral Rio, as mensagens anteriores. Não que você não vai entender, que essa mensagem de hoje não vai fazer sentido algum, não, mas é só para que acompanhe, tenha o prazer de conosco visitar as Escrituras de forma sequencial e assim, nos próximos domingos, nós também continuarmos acompanhando. Então, só para que você saiba, este é o 4º domingo da série Até os Confins da Terra. Mais de uma vez, pregando aqui, eu já falei com os irmãos o quanto eu gosto de crianças, de conviver com crianças, o quanto eu aprendo com elas, o quanto a gente tira de lições com elas. E uma das coisas que eu acho muito interessante ao lidar com crianças, e a Antônia ainda não faz isso, mas ela em breve fará em nome de Jesus, é que as crianças às vezes nos tiram da zona de conforto com perguntas que nós nem imaginamos como que elas podem fazer. Você já passou por isso?
Nós temos duas crianças aqui. Eu imagino que os pais já tenham passado por isso várias vezes. A mãe está dando o ok várias vezes. Eu lembro de uma dessas situações, até para falar com vocês, que as crianças fazem isso, viu, meninas? Eu estava outro dia conversando, brincando com Manu e Gui, os filhos do nosso pastor, e surgiu uma dessas perguntas. A gente estava brincando, falando e conversando e brincando sobre dinossauros. E aí eu perguntei para ela, para Manu e para o Gui assim, Manu, Gui, mas fala aqui comigo, a gente está falando sobre o nome de vários dinossauros. Quem foi que criou esses dinossauros? E eles pararam um tempo assim, ficaram olhando. Aí a Manu falou assim, foi Jesus, foi Deus. Eu falei, boa, Manu, Deus criou todas as coisas, é verdade. Aí a Manu, já que eu fiz uma pergunta, Manu fez uma pergunta para mim. Falou, tio Daniel, por que Deus criou os dinossauros? Aí eu parei. Ô, Manu, assim, de repente, uma pergunta dessa, o tio não sabia responder para você. Mas o seu pai está ali. O seu pai está ali e ele pode te responder, vai lá. E ela foi e perguntou, papai, por que Deus criou os dinossauros? E ele respondeu, vou deixar você um pouco na curiosidade para saber, mas ele respondeu muito bem, foi muito legal. E a gente falou um pouco do poder de Deus, o Todo-Poderoso ao criar todas as coisas e a criatividade de Deus, né, na sua criação. Foi muito legal, mas as crianças têm essa característica, de às vezes tirar a gente da zona de conforto com perguntas, às vezes simples, mas que nós nunca nos tocamos em responder para nós mesmos. Eu quero fazer o papel das crianças hoje na sua vida aqui pregando e fazer uma pergunta para você, nesse sentido. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: como você pode descrever o poder de Deus na sua vida? Pensa uma criança conversando com você. E ela fala assim, papai, mamãe, titio, vovó, Deus é poderoso? É. Como Ele é poderoso na sua vida? Você pode responder isso para mim, rápido assim? Como que nós podemos, de forma palpável, visual, ver o poder de Deus nas nossas vidas? Você pode me dizer, o poder de Deus age na minha vida assim? Você consegue? O poder de Deus age na minha família assim? Você poderia me responder isso rapidamente? Que elementos a gente pode usar como medida para isso? Talvez a gente pense em respostas genéricas, como a gente pode definir o poder de Deus na nossa vida através da paz que excede todo entendimento. Talvez seja uma resposta sua. E de fato, os filhos de Deus não só experimentam, como vivem uma paz que excede a todo entendimento em meio às lutas, não é verdade? É verdade. Talvez você pode dizer alegria, força. Talvez você pode dizer felicidade, proteção. Todas essas coisas talvez sejam verdade. E na verdade são. Os filhos de Deus experimentam isso. Mas será que existem elementos na nossa vida como cristãos que abrem os nossos olhos para vermos que há um Deus que opera, que cuida poderosamente das nossas vidas? Será que a gente pode dizer que hoje, de forma prática, Deus age poderosamente na nossa igreja em cima de alguns critérios? Até os confins da terra. Essa é a nossa série. Nós falamos de um povo que cresce pela ação de um Deus poderoso. E por isso, em cima dessas perguntas que eu te fiz, eu quero meditar, eu quero abrir a palavra do Senhor com você, em cima do tema, o poder de Deus em ação. O poder de Deus em ação.
Atos capítulo 2, versículos 37 até o 47. Se você fechou a sua Bíblia, eu quero convidar você para abrir comigo novamente, porque nós voltaremos várias vezes nesse texto para sabermos o que o Senhor tem a falar conosco em cima do tema o poder de Deus em ação. Esse texto que foi lido pelo presbítero Luiz, junto conosco, é bastante conhecido. Quando a gente quer falar de uma explicação do que é ser igreja, muitas vezes esse texto vem à tona. A igreja primitiva de Atos, aquela igreja inicial ali de Atos, do livro que a gente leu, serve por 2000 anos para que eu e você, crentes do século 21, vejamos e digamos: olha, que maravilha é ser crente! Há um padrão diferente em ser crente. Olha, ser crente é isso. Mas será que muitas vezes na nossa vida não acontece de parecer que falamos da igreja de Atos quase como que falamos de um povo superior espiritual, que andava de um jeito diferente, que nós estamos muito distantes? Será que quando a gente olha para essa realidade do final da pregação de Pedro, os resultados e de como viviam os convertidos, será que a gente fala assim: nós, como igreja do Senhor do século 21, andamos desse jeito? Atos 2, 37 a 47 é uma consequência direta dos capítulos anteriores. Por que o tema que a gente vai falar hoje é o poder de Deus em ação? Porque se você voltar uma página da sua Bíblia, para a gente entender onde a gente está, a igreja, os discípulos de Jesus já havia ressuscitado, já tinha subido aos céus, e ele prometeu que ele enviaria o Espírito Santo, que testificaria no coração dos discípulos de que Jesus é o Senhor, e que daria poder a esses discípulos. Aí Jesus fala: olha, se reúnam, fiquem juntos até que o Espírito Santo desça com poder. No capítulo 2, o Espírito Santo desce com poder, e no que ele desce com poder, os discípulos começam a pregar. Imagina, pregar em várias línguas diferentes, dizendo: Jesus é o Senhor, se arrependam, Jesus é o Senhor, se arrependam. Quando os homens que estavam ouvindo olham para os discípulos falando em várias línguas, aqueles homens dizem: eles estão loucos. E aí Pedro faz uma pregação dizendo: eles não estão loucos. O que vocês estão vendo é que o Espírito Santo está agindo no meio do seu povo. Aí Pedro faz uma pregação e termina no versículo 36. Ou seja, o versículo 37 é exatamente o resultado da pregação de Pedro. E Pedro, e o relato de Lucas, a partir do versículo 37, diz que aqueles homens que não acreditavam antes de que Jesus era o Senhor e de que Jesus poderia salvá-los, aqueles homens, eles olhando, eles dizem o quê? O que a gente vai fazer agora? Nós não podemos nos salvar. O ser humano está perdido, não pode se salvar. Lembra que semana passada a gente falou um pouco disso? E Pedro baseia a sua pregação na certeza de que os homens, eles estão perdidos sem Deus. Então aqueles homens ouvem, a mensagem é aplicada no coração deles e eles dizem: e agora? O que a gente faz? Pedro responde, e aí já é o versículo 38, dizendo: vocês se arrependam, mudem a mente de vocês, de uma mente voltada para o pecado, voltem essa mente para o Senhor, sejam batizados, no sentido de comecem a fazer parte do corpo de Cristo, e recebam a Cristo Jesus como Senhor, para a remissão dos vossos pecados, para que vocês sejam perdoados. Meus irmãos, os versículos 37 e 38 nos mostram o poder de Deus em ação.
Talvez quando a gente fala do poder de Deus em ação nos dias de hoje, a gente pense em algo muito sobrenatural, algo que aos nossos olhos seja um espanto, algo sobre milagres e curas e por aí vai. Talvez você tenha pensado sobre isso. Só que Pedro vem nos mostrar que o poder de Deus em ação é algo muito mais profundo e que o ser humano muitas vezes não consegue olhar com os seus próprios olhos. O poder de Deus em ação, em primeiro lugar, pode ser visto a partir de um povo que se arrepende dos seus pecados. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso você pode ver o poder de Deus na sua vida, você pode ver o poder de Deus na sua família, na sua igreja. O primeiro elemento que a gente pode usar como base será que a gente tem voltado os nossos pensamentos e corações para o Senhor? Será que temos nos dobrado diante dEle, pedindo perdão, dizendo: Senhor, o nosso caminho é mau, nós precisamos de salvação, perdoa-nos, Deus, eu não sou um bom marido, perdoa-me, Deus, eu não sou uma boa esposa, perdoa-me, Deus, eu não vejo coisas boas na internet, perdoa-me, Deus, eu entro em práticas corruptas no meu trabalho. Por que o arrependimento de pecados é o primeiro elemento do agir de Deus nas nossas vidas? Porque a força humana não pode gerar em nós nem o desejo, nem a força para mudarmos de direção, de um caminho do pecado para um caminho de santidade em direção ao Senhor. Meus irmãos, às vezes a gente fica pensando: Deus não opera na minha casa, Deus não opera no meu casamento, Deus não opera na minha situação com o meu chefe, Deus não opera na nossa igreja. E talvez o que o Senhor está nos dizendo o elemento primeiro que demonstra o poder de Deus é quando o seu povo se vira em favor do seu Deus e diz: Deus, nós precisamos de perdão, ensina-nos a viver em santidade. Talvez na ânsia do nosso tempo, de esperarmos algo muito sobrenatural, a gente tenha perdido algo com mais impacto ainda nas nossas vidas, que é a mudança de mente. Quando Pedro diz: arrependei-vos, a palavra que ele usa é uma palavra que aponta para metanoia, a mudança de mente, e é de fato uma mudança de direção. Por que esse é o poder de Deus? Porque nós não podemos tratar o nosso coração mentiroso, avarento, adúltero, invejoso, pelas nossas próprias forças. Talvez o nosso comportamento, até usando as nossas próprias forças, até momentaneamente seja mudado. Mas o arrependimento aqui é algo muito mais profundo. É quando Deus opera e traz um novo coração, aplica a regeneração, que é uma mudança, uma nova vida, e proporciona aos seus filhos um novo olhar, dizendo: ao invés de pecar, ao invés de ter prazer nisso, nós agora temos prazer em obedecer ao nosso Deus. Meus irmãos, o Senhor, através do seu Espírito Santo, é quem abre os nossos olhos para o quão profundas são as maldades do nosso coração. Talvez você pense que essa seja uma batalha vivida pelos novos na fé. Quando a gente se converte ao Senhor, tem muita batalha, tem muita coisa para ser mudada, mas não. Essa é uma batalha na qual todos nós fazemos parte. Todos nós lutamos diariamente: Senhor,
conduza-nos em santidade. Senhor, qual é o caminho mau que eu tenho andado? Senhor, quais são as motivações do meu coração? Senhor, como eu tenho amado a minha esposa? Senhor, quais são as práticas do meu trabalho que não glorificam o teu nome? Senhor, eu me arrependo. Ah, meus irmãos, aqueles homens, dos versículos 37 e 38, eles foram alvo de um milagre de Deus. O maior milagre que pode existir não é simplesmente um paralítico voltar a andar, um cego voltar a ver, mas um morto espiritual voltar à vida. E isso só quem pode fazer é o Senhor, o dono da vida, o Salvador de todos aqueles que glorificam o seu nome e o confessam como Salvador. Meus amigos, meus irmãos, como você pode ver o poder de Deus na sua vida? Em primeiro lugar, através de um povo que se arrepende dos seus pecados. Mas o texto continua. O versículo continua, o texto vai caminhando, e Pedro vai dizendo que o arrependimento daqueles homens geraria consequências eternas, porque o Senhor, através do perdão dos seus pecados, os guiaria para uma vida eterna. Por isso que ele diz: salvai-vos desta geração perversa. É claro, o Senhor conduz os seus para a salvação eterna. Nenhum de nós, filhos do Senhor, seremos perdidos nisso. É isso que nós afirmamos quando nós declaramos um dos 5 pontos da Reforma Protestante, a perseverança dos santos. O Senhor nos fará perseverantes até o fim. Salvação. Então, o que a gente pode ver é que o poder de Deus se manifesta em arrependimento de pecados e que gera salvação. O texto continua dizendo que 3.000 pessoas foram salvas naquela pregação. O Senhor trouxe, o Espírito Santo aplicou aquelas verdades no coração de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas disseram ao Senhor: nós nos arrependemos dos nossos pecados. O poder de Deus estava em ação. E o versículo 42 continua mostrando desse poder de Deus, e ele diz: olha, perseveravam esse grupo, essa igreja, essa comunidade, perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos. O versículo 42 dá início ao relato das consequências de arrependimento, batizado e do poder de Deus de forma salvadora na vida do seu povo. Aquele povo permanece com sua fé baseado no ensino dos apóstolos. Isso não quer dizer que a igreja continua dependente da imaginação humana, não. A doutrina dos apóstolos aqui estava ligada diretamente na revelação divina, pautada naquilo que o Senhor Jesus tinha passado aos seus discípulos. Eles pautavam a sua fé através da revelação divina pregada pelos seus escolhidos. E isso gerava neles uma relação de união, uma relação de corpo. E este é o segundo destaque dessa noite. Como o poder de Deus pode ser visto na vida do seu povo. Em segundo lugar, o poder de Deus em ação se dá pelo abandono de uma vida egoísta para uma vida de unidade no corpo de Cristo. Percebam que dos versículos 42 até o versículo 46, indica um padrão de vida totalmente voltado para o bem comum. Eles tinham tudo em comum. Eles tomavam as suas refeições em comum. Eles vendiam as suas propriedades de forma que ninguém precisasse de nenhum bem. De forma que eles pudessem
todos serem donos de tudo. O objetivo desse corpo é que os cristãos demonstravam de forma visível os resultados da sua união com Cristo. Arrependei-vos e sejam salvos e sejam parte de um corpo. O que a gente vê dos versículos 42 e 46 é que o poder de Deus em ação opera através da união que nós temos no corpo de Cristo, que nos une de forma profunda e definitiva. O Senhor não é somente isso. O versículo 43 vem nos dizer que muitos sinais eram feitos. O Senhor continua operando de forma a fortalecer a fé daqueles homens e como uma resposta da fé daqueles homens. Mas o versículo 44 vem nos dizer: todos os que creram estavam juntos. A fé, descrita no versículo 44, é o principal requisito para que alguém que agora se arrepende dos seus pecados e se volta para o Senhor, faça parte de uma igreja, faça parte do corpo de Cristo. Nós não somos unidos uns aos outros porque nós nos damos bem, porque nós temos assuntos em comum, porque nós temos gostos em comum, porque nós somos simpáticos uns com os outros, porque nós temos a mesma idade. Não! Nós somos unidos em um só corpo, porque nós somos unidos pelo sangue de um só Senhor, que foi derramado em favor de todos nós. Meus irmãos, o que nos une, o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é muito maior do que qualquer diferença que eu e você possamos ter. Isso nos indica que não existe uma manifestação coerente do corpo de Cristo em meio à divisão, em meio a um racha na igreja, em meio a um grupo contra um outro, em meio a uma sociedade interna contra outra. Certamente nós vamos discordar de várias questões, mas o que nos une precisa ser muito maior do que aquilo que nos separa. Você quer poder de Deus na sua vida? Você quer que a sua vida seja reconhecida como uma vida marcada pela ação poderosa de Deus? A gente precisa então largar essa vida de egoísmo e fazer parte da comunidade unida em Cristo. Pense no outro, queira o bem do outro antes do seu próprio bem, como a palavra de Deus vem nos indicar. Invista tempo, amor, dedicação ao que é diferente de você. Você está com raiva do seu irmão, e muitas vezes isso acontece no nosso meio. Nós temos um coração duro. Você está com raiva de alguém? Você precisa acertar as contas. Meus irmãos, que o poder de Deus haja na sua vida e que você vá de encontro a esse irmão, e que depois do seu arrependimento, do seu pecado de ira, orgulho, vingança, que você vá até ele, peça perdão, acerte as contas e diga: meu irmão, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O poder de Deus em ação traz unidade para o seu corpo em meio a um mundo que prega pelo egoísmo. Alguém te fez mal aqui dentro? Largue mão desse rancor. Vai até ele, vai até ela e diga: meu irmão, minha irmã, eu quero acertar as contas com você. Porque o poder de Deus age na nossa igreja até hoje. Porque Deus continua operando no nosso meio até hoje. E onde o poder de Deus opera, não há espaço para divisão, para racha, para inveja, para todas essas coisas que dividem o corpo de Cristo. Meus irmãos, o Senhor continua operando. E percebam que essa união é muito mais do que financeira.
é também financeira. E daí a gente tira que nós não podemos deixar de sermos moldados por um pensamento egoísta do nosso tempo, que diz, olha, você precisa ter o melhor, você precisa acumular o máximo que der, pense em você. Mas a gente precisa reconhecer que o dinheiro que está na nossa conta, acumulando, rendendo, esse dinheiro tem um dono. E de que esse dono é um só. É o Senhor Jesus. E que esse dinheiro pode glorificar ao Senhor quando nós consagramos diante dEle, quando nós o utilizamos para abençoar os nossos irmãos que precisam. O poder de Deus é percebido, em segundo lugar, em um povo que deixa de ser egoísta para uma vida de unidade no corpo de Cristo. E aí a gente chega nos 2 últimos versículos desse texto. E eles nos ensinam 2 verdades finais sobre o tema de hoje. Em primeiro lugar, aliás, em terceiro lugar, o poder de Deus é visto em um povo que louva o Senhor em todo o tempo pelos seus feitos. Percebam que o relato de Lucas, no versículo 47, começa com louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Os versículos 42 a 46, que mostram a realidade do poder de Deus em ação na vida comunitária dos discípulos, dos filhos de Deus, termina dizendo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A unidade daquela igreja se manifestava na sua vida de adoração constante ao Senhor. O que isso tem a ver? É que aquele povo, enquanto comia junto, enquanto doava os seus bens para o benefício mútuo, aquele povo não estava pensando somente no bem-estar social. Aquele povo tinha um pensamento voltado ao louvor e adoração a um Deus que nos proporciona viver em corpo de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a partir de uma vida diária de louvor a Deus, é que os crentes são elogiados pelo povo, por aqueles que não creram. Olha só, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Uma vida de adoração constante é uma vida que chama a atenção do mundo, porque é um escândalo para o mundo adorarmos eternamente, constantemente ao nosso Deus. O poder do Evangelho se demonstra no fato de que eles são testemunhas de que o Senhor é o digno de todo louvor e de toda adoração, enquanto eles comem, enquanto eles partilham, enquanto eles oram e por aí vai. Isso tira para a gente uma lição de que a igreja é uma agência missionária, não só ao enviar missionários para as várias partes do mundo, e a igreja de Atos fazia isso, mas a igreja é uma agência missionária em revelar nas suas atitudes a quem eles tributam louvores, ou seja, a louvar e adorar constantemente ao Senhor em todas as nossas atitudes. O que eu quero dizer com isso? É que uma vida de louvor a Deus é muito mais do que colocar cânticos no rádio, indo para o trabalho para acalmar a nossa mente. Uma vida de louvor a Deus é muito mais do que louvar com as mãos para o alto no culto, ou conhecer todas as letras dos hinos, mas é viver de forma que cada área das nossas vidas testemunhem a verdade de salvação de Cristo nas nossas vidas. Viver uma vida de louvor é saber que não somente a nossa boca louva ao Senhor no culto, mas a nossa atividade profissional também o louva. É saber que não somente louvamos ao Senhor quando as nossas mãos estão para o alto durante o culto, mas também que nós devemos louvar ao Senhor enquanto os nossos dedos digitam ou teclam no computador, em sites ou em mensagens que enviamos. É uma vida de louvor a Deus. É saber que muito mais do que colocar um terno para vir aqui pregar ou orar, é que nós devemos louvar ao Senhor nas nossas casas, testemunhando que há um Deus sobre nós.
O poder de Deus é percebido, em terceiro lugar, quando o povo do Senhor faz todas as coisas para louvor de seu nome. A sua casa é um local de louvor a Deus? A sua carreira aponta para a santidade do seu Criador? O seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, as suas amizades, louvam ao Senhor em santidade? Fica para nós a certeza de que não é possível vivermos em poder de Deus, sustentados por esse poder, se as áreas das nossas vidas continuam sendo um hino exaltado aos nossos próprios prazeres. Ou nós vivemos de acordo, sustentados pelo poder de Deus, ou nós vivemos exaltando as nossas próprias vontades. O texto continua e termina com uma frase belíssima. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. O texto termina com a última certeza do cristão. O poder de Deus se manifesta em um corpo que está em constante crescimento. Irmãos e irmãs, não existe nenhuma possibilidade de que o corpo de Cristo, que testemunha ao Senhor, que se arrepende de seus pecados, que louva a Ele em todas as áreas da vida, não existe nenhuma possibilidade que esse corpo não cresça em número pela terra. O que eu quero dizer é que cada membro que nós recebemos, cada conversão que nós testemunhamos, todas elas são obra do poder de Deus em nosso meio. O Senhor continua operando em nós, trazendo ao nosso convívio como igreja do Senhor e como igreja espalhada por todo o mundo, aqueles que Ele ama desde a fundação dos séculos. O que eu quero dizer é que sem poder de Deus não existe salvação e não existe crescimento. O corpo de Cristo não é um organismo morto para que não cresça, mas o poder de Deus nos proporciona o privilégio de expandir o seu reino aqui na terra. Assim, o nosso texto termina. O nosso texto termina mostrando como se dá o poder de Deus em ação. O poder de Deus se dá também de formas sobrenaturais, visíveis aos nossos olhos, mas muito mais profundamente e constante. Ela se dá através do arrependimento de pecado do seu povo, se dá através de um povo que abandona o egoísmo para viver em unidade e de um povo que faz todas as coisas para louvor de seu nome. Se a gente tirar uma fotografia desse povo, do versículo 47 do capítulo 2, e nós compararmos com uma fotografia do início do capítulo 2, nós vamos ver de fato o poder de Deus de forma palpável. Por quê? Nos primeiros versículos, nós vemos homens cheios de si, que não percebem as verdades de salvação sendo pregadas pelos discípulos e dizendo, eles estão bêbados. Esse é um relato. O poder de Deus transforma esse povo em um povo que diz, o que nós vamos fazer? Nós nos arrependemos. Você está aqui? Ou você está aqui? O início do capítulo 2 também mostra pessoas diferentes, divididas por várias línguas. Uma divisão, as pessoas, cada um falava na sua própria língua. O Evangelho, o poder de Deus,
tira essa divisão e diz que todos eles estavam em um só propósito. Mas também, o final do versículo, o início do capítulo 2, mostra zombadores dizendo: olha lá, aqueles homens estão bêbados. Mas depois que o poder de Deus entra em ação, mostra a realidade de que 3.000 pessoas se entregaram diante do Senhor e disseram: eu me arrependo do meu pecado. De zombadores a missionários adoradores. Ah, meus irmãos, é o poder de Deus em ação. O texto termina e eu também parto para o fim da nossa pregação. E eu perguntei para você inicialmente, como você pode medir o poder de Deus em ação na sua vida? Como você pode medir? O poder de Deus age de forma perceptível na sua igreja. E agora eu quero perguntar de forma específica para você. Você pode testemunhar o poder de Deus na sua vida hoje? Arrependimento de pecados, abandono do egoísmo para uma vida de unidade, louvor a Deus em todas as atitudes. Eu pergunto para você, você pode testemunhar o poder de Deus agindo na sua vida? Eu sempre gosto de fazer a mesma pergunta no final das pregações. O que toda essa mensagem tem a ver com a sua vida? E eu me pergunto, e eu faço essa pergunta para mim mesmo: a minha vida reflete o poder de Deus ao mundo? Alguém que não conhece ao Senhor, que tem contato comigo, pode testemunhar que Ele é um Deus santo? Se responde aí. O seu setor de trabalho pode declarar pelas suas atitudes que você serve a um Deus que é santo? O seu casamento, o seu namoro, o seu noivado, as suas amizades, elas são um retrato de um Deus que é um Deus santo? Olhando para a nossa vida, sendo muito sinceros, certamente nós vamos descobrir que entre arrependimento de pecados, unidade e louvor a Deus em todas as coisas, certamente está faltando alguma coisa, vai. Eu quero aplicar então essas verdades para a nossa vida. Em primeiro lugar, Lucas mostra que o poder de Deus é percebido pelo arrependimento de pecados. Isso é uma verdade para nós hoje também. Qual foi a última vez que você parou para pensar, à luz da Bíblia, se o seu comportamento, as suas motivações, os seus desejos, os seus pensamentos estão de acordo com a santidade do seu Deus? Quando foi a última vez que, de fato, você se dobrou na sua casa sozinho e clamou ao Senhor: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, como eu posso ser um homem melhor? Como eu posso glorificar melhor ao Senhor? Quando foi que você entregou diante dele os seus desejos impuros e clamou por perdão? Quando foi a última vez que você se colocou diante do Senhor e falou: Senhor, me ensina, me fortalece a caminhar em santidade? Quando foi que você chorou diante do Senhor, arrependido, com nojo pelos seus pecados, e clamou por uma mudança de mente? Quando foi? Você quer poder de Deus na sua vida? Você quer ver o poder de Deus agindo na nossa igreja? Você quer ver o poder de Deus agindo como Ele agiu naquela sociedade, dizendo: contavam com a simpatia de todo o povo?
Arrependamo-nos, irmãos, pelos nossos caminhos maus. Nós precisamos nos arrepender dos nossos desejos maus, do nosso orgulho, da nossa raiva, da nossa inveja, dos nossos vícios, das nossas aspirações egoístas nos nossos trabalhos. Nós não podemos tomar a forma de pensar do mundo. Arrependei-vos. Mudem a forma de pensar. É o que Pedro fala para aqueles homens e reverbera e ecoa para mim e para você. Eu quero propor a você então, que já que todos nós estamos nessa caminhada, que nós busquemos uns nos outros. Você pode buscar nos seus pastores, nós estamos à disposição. Mas você também pode buscar em líderes seus nas sociedades internas, crentes maduros, mas que nós pensemos nisso, aplicando na nossa vida essa realidade. Que nós pensemos em relações que caminham em prestações de conta. O que eu quero dizer com isso? É que se eu tiver uma dificuldade, eu vou dar um exemplo que nem é fictício, é real. Eu sou alguém muito estourado, muito bélico, assim. Eu gosto de... A primeira reação minha é sempre mais nervosa. E eu preciso de autocontrole nisso. Isso é um pecado. Eu me arrependo disso muitas vezes. E muitas vezes, eu preciso de alguém do meu lado que fale assim: calma, Daniel. Você está muito nervoso. Calma. E preciso ser ministrado em cima de um Deus que é manso. Em cima de um Senhor que foi à cruz como um cordeiro manso. E assim o fruto do Espírito, mansidão, começa a frutificar no meu coração novamente. É esse tipo de prestação de contas que eu quero propor a vocês. Não tenham medo de abrir os pecados. É claro, a gente não vai fazer isso para todo mundo. Mas não há ninguém aqui melhor do que ninguém. Hoje o nosso pastor perguntou ao Davi, um adolescente que foi recebido: Davi, quem é mais importante? E o Davi não soube responder, né? Talvez ele tenha ficado com medo. E o pastor disse, e é a nossa afirmação: ninguém é mais importante. Não tem ninguém que está num nível diferente do outro. Meus irmãos, vamos caminhar em prestações de conta. Talvez essa seja uma aplicação para que o poder de Deus seja manifestado em nós no arrependimento de pecados. Mas calma, o texto continua. E as duas últimas aplicações são: não abandone o corpo de Cristo. Não abandone a sua igreja local. Percebe que o poder de Deus, ele é manifestado como? Abandonando uma vida de egoísmo para unidade. Onde que nós vivemos em unidade? Nós só podemos viver nessa unidade, em um corpo que tem algo que nunca nos fará separar. Qual é esse corpo? Não é a nossa família de sangue. É a nossa família unida pelo sangue do Senhor Jesus. Não abandone a sua igreja local. Você quer poder de Deus na sua vida? Viva em unidade na sua igreja local, congregue. Experimente a beleza da unidade em meio à diversidade. Nós temos crianças, adolescentes, jovens, idosos, e todos nós somos parte de um mesmo corpo. Congregue. Isso você certamente será abençoado. E por fim, mantenha uma mentalidade missionária. Onde você for, você precisa, e eu preciso também, testemunhar de Cristo. Lembra? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Mantenha uma mentalidade missionária. Você pode ter 3 opções depois dessa pregação. A primeira delas é ignorar tudo. E dizer: tudo bem, esse negócio de poder é muito abstrato.
A segunda, talvez você pode falar, eu quero esse poder para a minha vida, então eu vou me esforçar para tê-lo. E a realidade bíblica é de que você não consegue se esforçar para tê-lo. Mas a última, e a terceira possibilidade, é que em Jesus, o Senhor da igreja, nós podemos viver em poder. Você quer poder para a sua vida? Você precisa se entregar ao Senhor Jesus. Ao orar a Deus, Jesus diz no relato de João 17 o seguinte: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Eu não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim. Jesus é a manifestação perfeita do poder de Deus. Você quer poder de Deus na sua vida? Você quer que o seu casamento, que a sua casa, que a sua vida espiritual declare esse poder? É através de Jesus que nós nos arrependemos e somos salvos. É através de Jesus que nós somos um só. E é através de Jesus que nós podemos declarar a todo tempo que Ele tem toda a autoridade para nos fazer testemunhas até os confins da terra. Eu quero orar com você, enquanto a banda caminha para cantarmos o último cântico. Talvez você tenha chegado aqui e seja a primeira vez que você pisa na igreja, ou talvez você já veio outras vezes mas nunca declarou que há um Senhor que rege a sua vida. E que você entendeu, talvez você tenha entendido que existe a necessidade desse poder. E que esse poder só pode ser conseguido através de Jesus. Eu quero te convidar para que faça no seu lugar mesmo uma oração bem rápida comigo, dizendo assim: Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu necessito do poder de Deus na minha vida. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e por ser um só no Senhor, eu te peço que o Senhor me conduza em santidade. Eu reconheço que Jesus é o meu Salvador e morreu na cruz em meu lugar. Em nome de Jesus. Amém. E a todos vocês, meus irmãos, eu peço que fiquem de pé, que oremos juntos, baseados nessa certeza de que o Senhor continua operando em nosso meio. Senhor Deus, nós nos colocamos como teu povo, reconhecendo que não há outro mais poderoso que o Senhor, reconhecendo que a nossa força é infinitamente menor comparada à tua. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes andamos nos nossos caminhos maus. E reconhecemos que às vezes não notamos a tua presença em poder no nosso meio. Ó Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós nos arrependemos porque os nossos corações são muito maus. Eles são muito egoístas. Eles são voltados ao nosso próprio prazer. Nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos conduza em santidade. Senhor, nós nos arrependemos porque muitas vezes nós somos egoístas e queremos que a nossa vontade seja feita até mesmo no teu corpo, e nos dividimos em grupinhos e proporcionamos às vezes brigas na igreja. Senhor, nos perdoa. A gente pede que o Senhor nos conduza em unidade, Deus. Que crianças e idosos se amem cada vez mais aqui. Que homens, mulheres, adolescentes, em unidade proclamem a tua glória. Mas Deus, nós te pedimos também que o teu poder se manifeste em nosso meio,
de forma a que testemunhemos em todo lugar a tua glória. Faça-nos, ó Deus, testemunhas, e que assim experimentemos do teu poder. Muito obrigado, porque cremos em um Deus que age, em um Deus que não está omisso, em um Deus no qual todos nós somos dependentes. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe e nos faça viver uma vida em poder para proclamarmos a sua glória.